Olá a todos, eu sou a Cláudia, sejam muito bem-vindos aqui ao canal. A data da gravação deste vídeo é oficialmente outono. O outono chegou há 2 ou 3 dias atrás e com ele apetece-nos começar a comer aquelas coisas assim com, digamos, um ar mais aconchegante. E nessa lista de coisas, pelo menos para mim, inclui-se o bolo simples. Sabem, aquele bolo que depois nós podemos acompanhar com um chazinho, um café, enfim, a mim sabe maravilhosamente bem. Mas um bolo simples não quer dizer que seja menos bom do que os outros completamente elaborados, às vezes antes pelo contrário. E eu devo dizer-vos que o bolo que eu hoje trago é o meu bolo favorito de todos. Apesar de eu fazer imensos bolos, imensas sobremesas, eu gosto mesmo é deste, que é pão de ló simples. Aliás, eu gosto de todos os pães de ló, inclusive eu também já tenho aqui no canal o pão de ló de alfeizerão, que é absolutamente maravilhoso, mas de facto, e isto é o meu gosto pessoal, para mim nada bate uma fatia de pão de ló assim fofinho, com aquela umidade assim muito característica do pão de ló, que às vezes dizem, é super seco. Não é, pelo menos este não é, e vocês vão ver depois de o fazerem se não concordam comigo. Este pão de ló também é muito bom porque nós podemos usá-lo não só assim para comer simples, mas também para usar as suas fatias para fazer sobremesas e também podemos utilizá-lo naqueles bolos mais elaborados. Para quem não sabe, eu também sou cake designer e quando faço os meus bolos para fora, muitas vezes utilizo esta receita, que depois obviamente complemento com os cremes, as caldas, essas coisas todas, mas como receita base é absolutamente maravilhosa. Então, é um pão de ló que também rende bastante e eu vou-vos mostrar aquele mesmo tradicional, que só leva ovos, farinha, açúcar e absolutamente mais nada. Vamos então fazer um pão de ló. Vamos aprender? Bora! Vamos lá então aqui dar início à receita do pão de ló e eu sei, porque sei mesmo, que esta receita vai ser uma das vossas favoritas aqui no canal a partir deste momento, porque ela é bastante versátil, vai dar para comer simples, para fazer sobremesas, para fazer bolos elaborados, para aromatizar de formas diferentes, tal como eu vos disse na introdução. E o que é melhor é que isto não leva mesmo quase ingredientes nenhuns, leva só 3, não leva mais. E eu vou deixar-vos todos descritos aí embaixo nessa setinha, na descrição do vídeo, e vamos falando à medida que o vídeo for decorrendo sobre os ingredientes e a forma como nós vamos fazer isto tudo. E vamos começar por falar no forno. O forno já está ali a aquecer nos 180 graus e agora vamos preparar a forma. A forma que eu aqui tenho é uma forma normalíssima, daquelas de chaminé, uma forma de buraco. E só para a vossa referência, esta aqui tem 25 cm de diâmetro e cerca de 8 cm de altura. Ora, sendo um pão de ló, aquilo que nós vamos preparar hoje, nós não vamos untar a forma. E não é preciso assustarem-se porque ele vai sair daqui de dentro. Não se preocupem, eu posso provar, no final ele vai mesmo sair dentro da forma sem nós termos que untar. Se vocês até já viram aqui no canal a receita do bolo de vinagre, que aliás foi a primeira receita que eu fiz aqui no canal, esse bolo também vai para uma forma não untada e depois corre tudo lindamente, assim sobre rodas às mil maravilhas. Aquilo que podem fazer, porque eu tenho a mania de fazer isso, é colocar sempre uma folha de papel vegetal, assim à medida do vosso fundo, aqui na base, no fundo da forma. Isto é porque eu acho que depois a base dos bolos fica mais direitinha, mais bonita, gosto mesmo de pôr. Mas não é obrigatório, tá? No entanto, eu ponho porque habituei-me a isto e de resto não precisam de fazer mais nada. Se quiserem colocar um bocadinho de manteiga ou um bocadinho daquele spray de untar só para colar aqui esta parte ao fundo, podem fazê-lo, tá? Mas atenção para depois não vir para as laterais porque nós não queremos as laterais untadas. Falámos do forno, falámos da forma e agora vamos então falar dos ingredientes. E eu vou já pegar aqui na batedeira, vou colocar aqui a taça, sendo que eu já tenho aqui dentro 6 ovos inteiros. Não é preciso estar a bater claras em castelo. Este pão de ló é ótimo, os ovos vão assim inteirinhos. E eu tenho aqui 6, mas vocês podem fazer este pão de ló do tamanho que vocês quiserem. Porquê? Porque depois o açúcar e a farinha que nós vamos pôr vai ser na razão de 30 gramas para cada ovo.
É simples, estão a ver como é que depois vocês podem fazer pães de ló maiores e mais pequenos? É mesmo só isto. Eu vou utilizar 6 ovos, portanto, 6 vezes 3, 18, logo eu vou utilizar 180 gramas de açúcar e vou utilizar 180 gramas de farinha. Agora, o que vamos começar por fazer é bater os ovos em velocidade média alta até que eles comecem a ficar muito mais volumosos. Isso é a primeira fase. Eu vou só aqui parar para vocês verem. Estão a ver aqui? Os ovos já estão muito mais volumosos e agora, sem parar de bater, eu vou adicionar o açúcar em chuva, assim lentamente, à medida que a batedeira vai batendo. Atenção que se vocês não tiverem uma batedeira destas, também não precisam se preocupar, podem fazer com uma daquelas de mão, tá? Só que se calhar vão demorar um bocadinho mais de tempo, não é? Estas batedeiras são mais potentes e pronto, e fazem o trabalho mais rápido, mas não é obrigatório, podem fazer com uma batedeira normalíssima. Então, recapitulando, eu vou continuar a bater e vou adicionar o açúcar assim, mesmo aos poucos, em chuva, e esperar que lá está, a nossa mistura fique novamente mais volumosa, muito mais fofa e assim mais clara também. Vamos lá? Olhem só esta maravilha, vão ver, cai assim nestas fitas lindas e belas. Então vamos tirar a taça e agora vamos deitar aqui para dentro a farinha, mas vamos ter o cuidado de a envolver assim aos poucos, lentamente, de baixo para cima e peneirada. Eu tenho aqui então os tais 180 gramas de farinha, porque vou relembrar-vos que estou a usar 6 ovos, portanto 30 gramas de açúcar e 30 gramas de farinha sem fermento. Pães de ló não levam fermento, ok? Pode parecer estranho, mas isto vai correr bem. Portanto, são os 180 gramas, eu já tinha peneirado para aqui e agora vou peneirar mais uma vez, para que o pão de ló não perca a sua leveza. Então, vou colocar aqui. E agora vou peneirar então aqui para dentro. Ele está muito bem batido, como vocês podem ver a farinha não está a afundar. Está assim uma massa mesmo maravilhosa. Só agora quando começa a ficar com mais peso é que realmente a farinha consegue penetrar nesta nuvem de ovos e açúcar. Pronto, e agora nesta altura vocês vêm com o fouet e assim, com muito jeitinho, de baixo para cima, vão fazendo estes movimentos circulares para que a massa não perca a sua leveza. Portanto, enquanto eu faço isto, eu vou recapitular convosco esta história das medidas. Ou seja, se vocês quiserem fazer, por exemplo, um pão de ló com 8 ovos, não é? Então, só têm que multiplicar 8 vezes 3, portanto, 24, têm que utilizar 240 gramas de farinha e 240 gramas de açúcar. Se fizerem com 9 ovos, põem mais 30 gramas de cada coisa, portanto, serão 270. Portanto, como vocês podem ver, esta receita de facto é bastante versátil, porque permite fazer também estas adaptações assim de uma forma bem simples. Agora, atenção, vocês têm que ir fazendo isto assim ao vosso fouet, porque a farinha, estão a ver, às vezes isto cria uma espécie de bolsas de ar com a farinha lá dentro e nós não queremos que fique farinha por envolver. Portanto, aquilo que eu faço é envolver assim bem com o fouet e depois ainda lhe dou assim 2 ou 3 voltas com uma espátula
porque a espátula às vezes permite-me encontrar mais facilmente a farinha que ficou por envolver. Vou ver assim. Por acaso acho que ficou bem misturada. E às vezes quando estamos a pôr na forma ainda encontramos assim 2 ou 3 pedaços. Mas convém fazer isto com o fouet primeiro, está bem? Estão a ver estas bolhas de ar que estão aqui a rebentar? Significa que a massa está ótima, está super bem mexida e agora nós vamos pô-la então na forma. Tenho aqui a minha forma, lá está, não untada, pus só este papelinho aqui no fundo, por acaso eu não pus nada a colar. Vou só fazer assim para ele se aguentar melhor. Pronto. E agora vou despejar aqui com cuidado a massa aqui para dentro. Vão ver? Às vezes quando nós despejamos a massa encontramos assim um bocadinho de farinha, misturem assim mesmo dentro da taça. Às vezes isto acontece. Vão ver? Aqui no fundo não tinha ficado bem misturado, se calhar vocês não conseguem ver. Mas pronto, se acontecer vão dando assim umas voltinhas aqui na vossa taça. Eu normalmente faço estes pães de ló com 6 ovos quando são assim para comer à fatia, porque eu tenho esta forma e é o tamanho ideal para colocar. Pronto. Agora só temos que levar a forma ao forno e vamos deixar aí cerca de meia horinha. Depois, ao final desse tempo, vocês espetam o palito, veem se já está cozido e pronto. Depois eu já vos explico como é que nós vamos pôr o pão de ló a arrefecer. Vamos lá! Olhem só, tão lindinho o pão de ló que já saiu do forno, está perfeitamente cozido e agora o que é que vai acontecer? Nós vamos deixá-lo a arrefecer de cabeça para baixo, pois é. Então, mais uma vez vos vou falar no bolo de vinagre, o processo é muito idêntico ao que fizemos, o processo é muito idêntico ao que fizemos nesse vídeo. Então, eu vou agarrar aqui nesta grade, vou colocar aqui assim o bolo e pronto, e agora vamos virá-lo aqui de cabeça para baixo na forma e só vamos ter que esperar que ele arrefeça. É suposto ele arrefecer assim, de cabecinha para baixo. O pão de ló, se tiver as laterais untadas, o que é que vai acontecer? Ele é um bolo muito fofo e então ele vai ter tendência a ficar assim mais murcho dentro da forma, à medida que ele for retraindo por causa do arrefecimento. Então, assim, desta forma, ele vai se manter assim bem direitinho. Porquê? Porque ele vai ficar colado nas laterais. Depois, no final, vai ser só nós passarmos uma faquinha à volta e vocês vão ver que isto vai sair lindamente. Agora só temos que esperar um bocadinho até ele ficar frio. Ora bem, eu já tenho aqui o pão de ló frio e, portanto, vamos à hora da verdade para vocês verem se realmente ele vai sair daqui dentro ou não. Então, eu vou pôr aqui a grelha para o lado, pegar aqui na minha forma, virar o pão de ló e agora com uma faca assim afiada, vocês vão passar aqui nas laterais do bolo. Assim, primeiro a toda a volta aqui na parte de cima. Aqui tem que fazer com jeitinho, ter um bocadinho de paciência, mas ele vai sair daqui de dentro. E lá está, colocando aquele papelito no fundo, é de facto mais fácil, mas não é necessário, ele sai a mesma. Basta depois vocês darem assim uma pancada seca, que ele sai. Pronto, depois vão assim até ao fundo da forma, a toda a volta, garantindo que ele descola, tá? Assim, bem juntinho entre a forma e o bolo. Nestas de chaminé tem um bocadinho mais de trabalho, porque tem aqui a chaminézinha no meio. Se fosse uma forma sem chaminé, pronto, já estava, era só fazer mesmo assim à volta. Esta parte aqui pode ser um bocadinho mais chata, mas pronto. Depois de fazerem isto, façam o teste para ver se o bolo já está solto a toda a volta. Estão a ver? Ele já se solta. Portanto, é hora de arranjar um prato bonito, colocarem o vosso bolo e agora, tadã!
Vamos ver se ele sai à primeira. Se não sair à primeira, também há de sair à segunda. Olha só, não vos disse que ele saía? Agora, é só tirar aqui o papel. O que acontece se vocês colocarem o papel é que ele vai ficar um pouco mais branquinho. Mas lá está, pronto, isto é mania minha de colocar sempre o papel. Se não o tivessem, era só darem assim uma pancada seca no fundo da forma e ele ia sair. E agora, podem servi-lo assim ou podem servi-lo assim. E pronto, aposto que agora vocês querem ver como é que o bolo fica por dentro. Mas antes de eu cortar, só mostrar-vos como ele manteve a forma. Estão a ver? O bolo está assim bem direitinho. Não está um daqueles pães de ló que às vezes nós vemos assim muito acachapados. Justamente porque nós não untamos a forma. É isto que acontece. O bolo vai manter a sua forma porque ele vai arrefecer agarrado às paredes da forma e mantém-se assim intacto. Ora bem, agora vocês estão a ver aqui esta faca. Isto é uma faca de serrilha. É um conselho que eu vos dou para cortarem o pão de ló e qualquer bolo que seja assim demasiado fofo. Porquê? Porque se vocês cortarem com uma faca das outras, vocês, em vez de serrarem, vão estar a fazer esta pressão no bolo. Isso significa que vocês vão estar a contrariar tudo aquilo que nós acabamos de fazer, não é? Que foi tentar manter a forma alta do bolo, vão acachapá-lo. E não, nós não queremos isso, portanto, vamos usar uma faca de serrilha sempre para cortar os pães de ló. E vamos justamente serrar. Assim, desta maneira, ele vai manter-se na forma inicial e vai ficar espetacular. Agora eu vou só assim fazer, acachapá-lo de propósito, só para vocês perceberem como ele fica muito fofo. Isto parece uma esponja, está absolutamente maravilhoso. Eu espero que vocês tenham gostado desta receita. Como eu disse, ela é bem versátil, vocês podem utilizar este pão de ló para diversos fins. Eu pessoalmente vou comê-lo assim, porque como eu disse, por incrível que pareça, este é o meu bolo favorito. Espero que vocês tenham gostado mesmo desta receita, que a façam muitas vezes e eu espero por vocês no próximo vídeo. Muitos beijinhos! E até lá!